Que a paz de Jesus esteja nessa casa e no coração de todos aqui presentes. E a conversa que eu venho trazer para vocês hoje é que a palavra tem poder. Eu vou escrever na lousa aqui, que eu gosto de escrever. Quando a gente fala em poder, desde pequenininhos a gente assiste desenho animado ou filme que a gente vê aquele super-herói e o poder é esse. Poder de voar, poder de ficar transparente, invisível, né? E a gente não se dá conta da quantidade de poder que Deus nos dá quando a gente está aqui encarnado. E a palavra é considerada, inclusive na Bíblia, um dos maiores poderes que a gente tem na mão. Porque com a palavra a gente pode tanto edificar como destruir. Então, vou dar para vocês exemplos de como na Terra até hoje já deram exemplos de que realmente a palavra pode construir ou destruir. O primeiro exemplo que eu vou dar é Jesus. Tudo que a gente tem de conduta, de moral cristã até hoje, foi falada por Jesus. A gente tem as Bíblias, os Evangelhos, várias religiões que seguem Cristo, mas e se ele não tivesse falado? Os ensinamentos, como seria o ensinamento se ele não tivesse na hora certa, no momento certo, dado a palavra? Então Jesus foi o maior ser humano entre nós que veio trazer a palavra edificante, que até hoje a gente tenta seguir. E a gente está conseguindo, porque estamos na lei do progresso. E aí eu vou dar um exemplo de outro agora, mas eu vou contar uma historinha antes, para vocês verem que qualquer ser humano chega com sua palavra, constrói ou destrói. Só que a diferença é que a gente não consegue ser como Jesus, que só edificou. Porque ele era, dentre todos nós, o maior de todos. Então a sabedoria dele não tem como a gente alcançar, mas tem como a gente ser melhor. É isso que a gente vai estudar hoje. A historinha que eu vou contar para vocês é de uma criança que nasceu desse casal, da Clara e do Alois. Nasceu em 1989. Eu vou denominar ele A. O A ia mal na escola, já pensou que não ia seguir a profissão do pai. O pai ficou muito triste, mas quando o pai desencarnou com 16 anos de idade, o A tinha, ele partiu para o lado da arte. Começou a pintar, fazer poesia. Só que mais para frente se alistou no exército. Ele nasceu na Áustria. Se alistando no exército, ele descobriu o poder que ele tinha de persuasão, o poder da palavra. E Adolf Hitler foi quem causou o Holocausto com a palavra, porque ele não conseguiu matar 11 milhões de pessoas, como estão os dados lá. Não é confirmado 11 milhões, porque 6 milhões só foram os judeus. Então, Adolf Hitler, que a gente conhece, ouve falar que ele é um monstro, né? Ficar sabendo que ele tinha tanto preconceito, nem alemão ele era. E ele defendia que a raça alemã era a primeira, era a número 1. Ele era austríaco. Só que com o poder da palavra dele, ele conseguiu todo aquele horror, que a gente sabe que até hoje a gente não consegue ler aqueles livros. Nosso espírito não aguenta a tamanha violência que aconteceu. Então o que ele fez com o poder da palavra dele? Ele destruiu. Então aqui está os opostos, Jesus e o menininho A. Bonitinho lá, fazia poesia, pintava. Quando descobriu o poder da palavra, fez ao contrário de Jesus. E ele devia ter poder. Porque para conseguir convencer uma pessoa, ele nem da raça alemã era, para ele conseguir convencer as pessoas a não gostar de homossexual, não gostar de judeu, não gostar de negro, ciganos, ele mandou matar. Então olha o tamanho do poder da palavra dele. Daí a gente pensa assim, gente, estamos aqui no interior de São Paulo. O poder da minha palavra não é tão grande assim, não vou fazer esse estrago todo não. Com certeza a gente não vai fazer o estrago horroroso que ele fez, de matar mais de 6 milhões de pessoas.
Mas a gente pode sim, com o nosso poder da palavra, fazer muito estrago. E ao mesmo tempo a gente pode edificar muita conversa. A gente pode construir. Daí, no livro Sinal Verde, por exemplo, tem na Hábitos Infelizes, no capítulo Hábitos Infelizes, eles falam assim, não falar gritando. Falar sem gritos. E por que seria que eles dão essa recomendação para a gente? Daí a gente se reporta a Jesus novamente, que veio sim dar a palavra do amor para nós, só que ele veio dizer que ele não veio ensinar o ser humano a viver, ele veio ensinar o ser humano a conviver. Então, convivendo, alguém gosta de conviver com pessoas que gritam? Ninguém gosta. Se você está num cômodo da casa e a outra pessoa está no outro cômodo, dá mais 3 passos, mas não grita. O grito conturba o ambiente. Ele derruba as plaquinhas de vibração que a gente não enxerga, mas a gente mantém firme ali. Fiquei sabendo que eu tenho que orar todo dia para manter a vibração e a energia da minha casa boa. Olha que bacana, tá? Você acorda de manhã, você ora nas refeições, você ora para dormir. Só que aí você dá um grito no meio do dia que nem é um grito de raiva. É um grito de, onde você colocou minha chave? Não precisa, não dá nem para me imitar aqui. Só que acontece. Não é briga, não é nada disso, mas você quebra toda a energia da sua casa que você vem tentando manter. Então, o Sinal Verde vem aconselhar a gente dessa maneira. Gritar nunca é bom, nunca. E aí, então, seguindo o Sinal Verde, que é toda uma linha de conduta de Jesus, a gente aprende que conversar, que o poder da palavra também vem com um grito. Bacana aprender isso, né? Então, a gente tem que tentar usar, com o filho principalmente. A gente resolve dar um grito para o filho e aí a gente fala assim, mas eu estou educando. Se você está realmente educando, até as palmadinhas, que hoje em dia bate ou não bate, pode ou não pode, antigamente era assim e hoje não pode. Tá? Se você conseguir bater no seu filho amanhã, porque ele fez uma coisa agora, realmente você pode estar educando. Mas a gente bate na hora. Por quê? Porque a gente quer descontar a raiva. Então aí a gente vem com aquela velha frase, fala assim, eu estou educando. Antigamente servia, hoje não serve. Hoje as crianças são mais evoluídas. Vocês já devem ter vários parentes e crianças que vocês conhecem que já nascem sem comer carne vermelha. Que já nascem quando você explica alguma coisa para ela, ela quer saber um porquê, mas não é um porquê só. Por quê? Por quê? Ela elabora uma pergunta de alto nível para a gente. Por quê? Porque eles já estão uma encarnação na nossa frente, estão evoluídos. A gente tem que considerar isso. E é por isso que na lei do progresso hoje aparece lá dizendo, não pode bater em criança. A gente tem que tentar acompanhar, né? Bater não, mas conversar. E de que maneira a gente está conversando com nossos filhos? A gente está edificando ou a gente está destruindo? Aí quando eu coloquei aquele exemplo de destruição é muito grande. Eu não destruo daquela maneira não, mas a gente pode se inferir muito gravemente uma criança, a pessoa que convive com nós, né? Tem a história de um rapaz, semana passada inclusive ele contou, que um pintor foi na casa de uma senhora, chegando lá a senhora estava apavorada porque o filho dela estava usando entorpecente, estava usando uma droga forte lá. O pintor, sem saber do poder da palavra dele, falou assim, eu tenho um caso igualzinho na família, não tem jeito, morreu. A mãe se matou nessa semana, vocês acreditam nisso? Então, olha o poder da palavra. Ela foi lá, contou para ele, desabafou, e o poder da palavra, ele vem junto com o silêncio. Você tem que ser sábio para usar a palavra, mas tem momento em que você tem só que escutar, ela estava desabafando. Mas ela não tem o livre-arbítrio, então agora a culpa do suicídio dela é do pintor? Não, mas ele poderia ter amenizado essa situação. Outra história interessante, inclusive foi em um livro, um panfletinho evangélico que eu recebi, contava a história verídica de um senhor em São Paulo, que depois dos 80 anos a esposa dele tinha morrido. E eles moravam em apartamentos, os vizinhos conheciam só a história que a esposa tinha morrido. E um dia chegou à noite, ela bateu no apartamento de uma senhora de 65 anos, e falou, eu queria conversar com a senhora, só que era o fim de uma novela das 9, gente. Aí ela pensou assim, novela, o último capítulo da novela. Ela falou, faz assim, senhor, amanhã, dá pra gente conversar amanhã? Aí ele foi embora para o apartamento dele e se enforcou nessa noite. Vocês imaginam, ela deu o relato.
do tanto de culpa que ela carregava por aquilo. Vocês imaginam que, de repente, ela poderia ter dado uma palavra amiga e evitado uma tragédia dessa? É lógico que ele tem nas mãos o livre-arbítrio, mas a gente não pode culpar. Tudo que o outro que convive com a gente faz, a culpa é dele, às vezes a culpa é nossa. A gente está sabendo usar a nossa palavra? No convívio do dia a dia, como que anda a nossa palavra? Quando eu vou falar alguma coisa, existem aqueles 3 filtros que eles falam, né? Você realmente sabe o que você está falando? É verdade essa história? É o primeiro. O segundo vai prejudicar a pessoa que eu estou falando, essa história? Vai prejudicar eu e esse que está ouvindo? Se ocorrer algum desses 3 acontecer, você não sabe a história direito. Ou você está falando de um terceiro, você vai prejudicar o que você vai estar falando. Então é melhor a gente não falar. E aí a gente tem que usar o silêncio, que ele vem junto com o poder da palavra. Tem que saber falar. E quando é aqueles momentos que a gente fala assim, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu só falo a verdade. E essa verdade, o que vai causar no outro? Se põe no lugar do outro, para ver se essa verdade não vai ferir. Se põe no lugar do outro para ver se essa verdade vai construir alguma coisa dentro da pessoa. Porque se for uma crítica, a gente já sabe o que Chico falava da crítica, que crítica é nunca. E aí nunca, gente, nunca é uma palavra simples, nunca. Nunca vou criticar. Mas a gente fala assim, não, mas é uma crítica construtiva. Ela não vai construir, ela vai destruir. Se você não souber falar, ainda piorou. Se você usar um tom de voz errado, na hora errada, do jeito errado, piorou. E aí também no poder da palavra, a gente tem a educação dos filhos que eu estava falando, por exemplo. O que a gente vai construir dentro da cabeça dele, na questão de dividir as coisinhas dele? Como que você vai criar o seu filho? Um egoísta, será? De repente, se ele vai na escola e ele tem o material escolar dele, você fala assim, não vai emprestar, hein, menino? Esse lápis aí é caro. Não empresta borracha que você perde. Será que está certo a gente falar isso? Porque o nosso poder para nossos filhos, para eles, o professor e a mãe e o pai, são heróis, realmente heróis. E aí você fala, não empresta. Será que mais para frente, no subconsciente dele, não vai ficar gravado uma coisa que tudo que é dele? Aí chega lá, depois dos 30 anos, um irmão passa dificuldade, irmão sanguíneo mesmo, passa dificuldade, o que ele pode falar? O dele é dele, o meu é meu. Cada um no seu quadrado, né? Porque quando ele era pequenininho foi ensinado lá, né? Lápis, cada um com seu lápis, cada um com seu material. Mas aí a gente fala assim, gente, mas é caro, né? Você vai deixar a criança ficar emprestando desde pequeno assim? Tem que emprestar sim, tem que pedir para ele, toma cuidado, pede para o amigo devolver. Mas a nossa palavra tem muito poder. Imagina você falar para alguém que Deus castiga. Olha a visão que a criança às vezes não tem de Deus, porque a gente fala que Deus castiga. Leva ele para vir aqui no centro, e aí fala assim, o palestrante vai ficar bravo com você. Leva ele na igreja e fala assim, o padre fica bravo, hein? O padre prende você lá numa salinha, porque ele está correndo. O que ele vai criar dentro dele? Um desgosto de ir nesses lugares. Um lugar chato. Ele não entende o que a gente fala aqui. E às vezes a gente não traz a criança, ainda fala para ele, quando traz, que a gente aqui na frente vai ficar bravo. Não, não vai ficar bravo não. Deixa ele escorrer aí, deixa ele sentir que aqui é um lugar bom, um lugar de Deus. E assim a gente faz com nossos pequenininhos. Tem uma história infantil inclusive. Estou falando bastante de criança, então vamos entrar na história infantil. Tinha um tigre na floresta e ninguém gostava daquele tigre. Ele era bravo, ele era nervoso. O coelho contou para a tartaruga, que contou para o macaco. Só que o macaco falou assim, não, eu vou lá conversar com esse tigre sim. Ele falou, você está louco, ele vai te comer. Não, eu vou lá. E o tigre, ele era bravo. Ele estava dentro da caverna lá, só de passar alguém em frente assim, o tigre já fazia aquele barulho gigante. Daí o macaco parou e falou, eu queria bater um papo com você. E aí o tigre falou assim, se você me deixar mais irritado do que eu estou, eu vou te comer. Ele falou, não, só quero perguntar algumas coisas. Pode entrar. Entrou ele na caverna e o tigre lá, né? Prontinho para comer o macaco.
O macaco falou assim, o que é teu problema? Por que você trata todo mundo mal desse jeito? Aí ele falou assim, eu tenho uma dor nas minhas patas que eu como logo qualquer um que vem na minha frente para não me incomodar. O macaco disse a ele, deixa eu ver as suas patas, né? Aí ele falou assim, por quê? Você vai dar um jeito nisso? Eu falei, pode ser. Quando ele mostrou as patas, tinha 2 espinhos enfiados assim, ó. O macaco foi lá, tirou os espinhos, fez amizade. Aí essa historinha bobinha, que é para a criança entender que muita gente é irritado, muita gente é nervoso, age de maneira esquisita porque tem problema. E aí quantas vezes a gente também não vê um cidadão estranho, que a gente gosta de gente feliz, né? A gente gosta de gente contente, gente alegre. Chegou um mal-humorado lá, a gente aponta o dedo, sem saber o que ele está passando. E olha o poder da palavra. O pior do que a gente pensar é a gente falar para o outro, você viu lá o fulano? Fulano chega todo dia aqui de mau humor. Então é a história do tigre. Será que não tem um cidadão que não vai lá e pergunta assim, amigo, né? Está acontecendo alguma coisa? Isso também que a gente tem que se atentar, que na agenda cristã psicografada pelo Chico, está lá escrito assim, que não podemos perguntar a esmo, está com essas palavras lá. Quer dizer, a gente não pode ficar perguntando, especulando a pessoa, porque é chato também. Então, esse poder da palavra, a gente vê que fica ali, né? Você tem que ter um equilíbrio muito bom, só que você, na verdade, tem que ter sensibilidade pelo que o outro vai escutar. Esse é o verdadeiro equilíbrio quando você vai falar. O que vai acontecer com o outro? Se você chega para conversar com uma pessoa mal-humorada, vai lá e pergunta para ela o seguinte, está acontecendo alguma coisa? Se você quiser, eu estou aqui, te ajudo. Aí fala, não, obrigado. Se você insistir, você acaba se tornando uma pessoa inconveniente. Então tem que ter toda uma sensibilidade, um jeito para usar o poder da palavra. E de repente, essa pessoa mal-humorada pode, na primeira pergunta que você fizer a ela pode se abrir, pode contar um problema que ela está vivendo. É que na verdade ela é o jeito dela, aquela cara fechada. É você que não tem coragem de chegar nele e perguntar. Você prefere ir lá com a opinião dos outros, comprar aquela opinião e agir dessa maneira. Tem aquele ditadinho engraçado que fala assim, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. E a gente faz muito isso, né? Aquele Maria vai com as outras. Vem alguém e fala assim, aquele cidadão é assim mesmo. Por que é assim mesmo? Você conhece? A gente conhece todo mundo dessa maneira para a gente julgar? E aí o que acontece com as palavras quando a gente põe para fora? A gente é espírita. Somos todos nós aqui, acreditamos que existe espíritos entre nós. E aí, sabendo disso, a gente sabe também que cada um de nós tem um benfeitor que nos acompanha. E quando você fala o nome da pessoa que você está com raiva, você brigou no trabalho, ou é um próprio irmão de sangue seu, algum familiar, quando você fala o nome dele, o que você acha que acontece de imediato? O espírito protetor dele vem escutar o que está acontecendo, o que estão falando. E a gente às vezes tem vergonha de falar na frente de alguém. Fala eu e uma pessoa que fala mal de outro. Porque se vier um terceiro, a gente vai ter vergonha. E aí é revelado para vocês que esse terceiro é um ser de alta luz. É um ser iluminado que a gente teria muita vergonha. E aí, diante disso, será que a gente não consegue, então, parar de conturbar as situações? Fala, poxa, eu, às vezes, estou na minha aqui, vem alguém falar mal para mim. O que eu vou fazer? Escuta, mas não pega para você. Porque eu gostaria que vocês começassem a perceber, assim como eu também gostaria de me avaliar mais, que toda vez que a gente está em uma roda de conversa, que a gente está proferindo palavras contra outra pessoa, sintam, se conheçam e vejam o tanto que a gente fica conturbado. Depois que você sai de uma rodinha que está falando mal de alguém, você fica mal. Você não sai igual. A gente fica mais pesado. E por que isso? Porque quando a gente fala, a gente gera ao nosso redor todas as energias do que a gente está proferindo. Se você está falando coisa boa, você está criando um escudo de proteção. Você está criando uma ajuda. Quem que não gostaria aí se imagine um dia virando benfeitor, um ser iluminado, aí falam do seu protegido.
E o seu protegido você ama muito, você ama de qualidade de anjo. Você não ama em qualidade de ser humano. Aí se imagina indo lá no momento que tem alguém falando do seu protegido e chega lá, estão falando bem dele. Olha que beleza. Aí você vai ficar feliz, né? O que você vai fazer? Você vai jogar um raio de luz na pessoa. Mas e se for o contrário? Ai, mas o anjo então, ao contrário, o anjo vai jogar coisa ruim em mim? Não vai, você mesmo já está se jogando. O que a gente fala fica ao nosso redor. Se a gente pudesse ver, fica até objetos voando ao nosso redor. Porque tem gente que quando resolve comprar algo, só fala daquilo mais de mês. Esquece tudo. Não faz o menor sentido na vida da pessoa, mas fica ali, voando ao redor. Imagine então quem fala palavrão. No livro Sinal Verde também está lá falando para a gente, hábitos infelizes, que a gente fala de palavrão porque está na moda. Isso daí é horrível. É horrível porque a gente fica envolvido em uma energia ruim. E aí, quando a gente fala que a gente está envolvido em uma energia ruim, o que a gente pensa também faz isso. Mas o que a gente fala cria ao nosso redor tudo. Se você é uma pessoa que abençoa muito, se você é uma pessoa que está sempre conectada a Deus, então a sua energia é boa. Agora imagina, você vai entrar na moda dos palavrões? Aí não tem jeito. Então o poder da palavra é esse, ele pode destruir tanto outras pessoas como você mesmo. Quem que não gosta aqui de conversar com pessoas que falam coisas legais e edificam? Mas não, a gente às vezes gosta de falar tragédia, falar da separação do vizinho, falar de destruição. E o que a gente está causando nesse momento? Aí a gente passa por aqueles 3 filtros lá. Será que o que eu estou falando é bom? Deveria passar por esses 3 filtros. Porque a gente parava de proferir esse tipo de palavra. Palavrão, então, nem pensar, gente. Porque palavrão é isso daqui. Vai ficar rodeando a gente o tempo todo. Aquele monte de energia ruim. Ah, mas está na moda, isso aí não faz mal, não. Essas crianças e adolescentes que escutam funk porque a batida do funk é legal, mas no meio do funk tem cada coisa lá totalmente desnecessária de ser ouvida, de ser falada. No entanto, às vezes deixa porque está na moda. E aí, o que é a moda diante da eternidade? A moda não chega a ser um caroço de azeitona. Se nós vivemos uma vida eterna, o que é a moda? Então não pode não escutar essas músicas que tem palavrão, não pode falar esses palavrão que estão tudo aí, está na boca de todo mundo. Não vou pecar. Não, você não vai pecar. O que é o pecado? O pecado é algo que você faz que feriu alguém. E aí quando você fala palavrão, você está se ferindo. E aí você diminui então aquele campo bonito que seria, que você faz quando você ora. Está tudo nas nossas mãos. Então esse campo diminui por quê? Porque a gente começa a conturbar ele, começa a abrir. E aí, com essas aberturas, a gente pega inveja. Né? O pessoal não fala assim, inveja pega. Ah, inveja pega. Se você abrir o seu campo de energia, a inveja pega. Aí no poder da palavra, então, o que a gente faz no nosso convívio? Marido, esposa chega em casa contando que teve uma briga no trabalho. Na oração nossa do Chico Xavier, que Emmanuel enviou a ele psicografou, está simples, bem rápido lá, falar sem ferir. Então é simples, né, gente? Eu vou ferir quando eu vou falar? A gente fere. Daí, no caso desse ferimento, vamos pensar que o marido chega em casa, a esposa, e teve um problema no trabalho com o irmão, e aí ele vai contar. E o que às vezes a gente faz? A gente fala assim, não, o que é isso? Você não podia deixar barato desse jeito, não. Essa palavra que você está usando está ajudando em alguma coisa? Uma amiga vem contar para você que o marido dela está fazendo isso com ela, que o casamento não está assim, não está assado. O que ela veio fazer naquele momento? Ela veio desabafar.
E o que a gente faz com a nossa palavra? Fala, ele não gosta mais de você não. Termina esse casamento aí. Isso é pesado demais, esse tipo de palavra. Você não pode dar ordem em ninguém, a gente dá o tempo todo. Nesse momento, a gente deveria usar o silêncio. Quando você percebe, tudo está na sensibilidade de usar a palavra. Quando você percebe que uma pessoa vem desabafar com você, ela está querendo só o seu ouvido. Ela não está querendo ali uma palavra final. Mas a gente vai lá e fala. Quer ver pior então quando você descobre que seu irmão está sendo traído, seu vizinho, e você vai lá com toda a verdade do mundo e fala, não, eu tenho que contar. Eu tenho que contar, isso é um absurdo, ele está sendo palhaço. Quer dizer, olha o nosso poder, somos seres humanos que não temos poder praticamente nem de proteger a nós mesmos, porque a gente não tem os hábitos de andar como Jesus nos ensinou, e aí a gente vai resolver ser protetor de alguém. E vai lá e chega na pessoa na maior autoridade e fala para ela, longe de mim fofoca, hein? Longe de mim. Mas eu venho aqui te contar que teu esposo está te traindo. Olha o tamanho, tudo que vai gerar em cima disso. Eu falo, então eu tenho que ser conivente com as coisas erradas? O que vai causar essa verdade? Você acha que o espírito protetor da pessoa não teria força suficiente para contar a verdade para ela? Precisava de você mesmo, encarnado, cheio de defeito para melhorar dentro de si? Precisava de você, seu aparelho de Deus? Tem que avaliar a situação, tem que orar, tem que pedir ajuda para o alto. Mas a gente não pode usar o poder da palavra da gente para destruir. Mas eu vou destruir uma coisa que já estava destruído, o casamento dela já estava destruído lá. Tem certeza? Tem certeza que a nossa palavra foi feita para isso? Jesus agiria dessa maneira? Porque quando ele foi e ensinou a gente que atire a primeira pedra quem nunca errou, a gente acha bonito, a gente fala, sabe o quê? Eu me coloco no lugar lá, eu não atiraria a pedra. A gente não atira a pedra, mas a gente atira a palavra. Que às vezes tem muito mais poder do que você atirar uma pedra. Se atira uma pedra em alguém, o ferimento sara, a tua palavra não volta mais não. É uma flecha lançada e enfincada que não volta mais. O ferimento sara. Então, quantas vezes a gente não destrói com o poder da nossa palavra? Destrói o nosso relacionamento. Eu vou contar uns dados que o professor Rodrigues, lá do ELUS, fez no seminário. Inclusive, na outra palestra eu falei a mesma coisa, mas não tem como não falar disso. Não tem como fugir. O professor trouxe essa informação de um norte-americano, e aí ele fez um seminário de convivência, de como saber falar com a gente, e ele mostrou assim, que 55% de quando a gente vai falar, a gente fala com o nosso corpo. Que 38% a gente fala com o nosso tom de voz. E somente 7% eles falam são as palavras. Mas na verdade essas palavras é o que a gente quer dizer. Então quer dizer, quando você convive com uma pessoa e você tem o poder da palavra, porque você não é mudo, graças a Deus ele te deu esse poder, você tem que saber usar ele equilibrado. Sabe aquele indivíduo do X-Men lá, o Ciclope, que ele maneja lá, se ele vai dar um raio maior, um jato de raio maior ou menor? É assim, que jeito a gente vai usar a nossa palavra? Falar eu sei, falar você sabe, ele sabe, todo mundo sabe falar. Mas como falar que é o problema. E é aí que a gente se perde no convívio. E também na educação dos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos. Como falar? Que tipo de respeito é esse que eu tenho que ter para falar de um jeito certo? Aí é simples. Amar é o próximo como a ti mesmo. Como você gosta que as pessoas falam com você? Eu gosto que a pessoa fala calmo, né? Então, aqui é nosso corpo. Você gosta que alguém venha assim falar com você? Ninguém gosta. E por que às vezes a gente faz?
Você gosta que a pessoa fala gritando? Não, ninguém gosta que a pessoa fala gritando. E as palavras, que a gente seja claro. E aí quando você vai usar uma frase clara para a pessoa, você avalia antes para você. Eu gostaria de escutar essas palavras? E aí a gente vê que a gente não gostaria às vezes. Então a gente tem que emitir. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá. Quando você vai chamar a atenção de alguém, pare e pensa, realmente ela vai pegar esse ensinamento? Por isso que é tudo a sensibilidade de falar. Será que ela está na hora? Ela vai aderir a esse pensamento que você está passando para ela? Porque senão vai ser só uma antipatia que você vai criar. E aí Leonardo da Vinci um dia trouxe uma frase que ela foi modificando, mas do jeito que ele trouxe foi assim, elogiar o amigo em público e criticar o amigo no reservado, no particular. E aí foi modificando para a gente praticamente virou tudo isso dentro de uma empresa. Porque o chefe gosta de chamar a atenção na frente de todo mundo, humilhar o funcionário, não é? Infeliz de quem faz isso. E até dentro de casa, na roda de amigos, você vai falar alguma coisa para o teu parceiro, para tua parceira, a gente tem que ser mais comedido, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção em público. Na verdade, ninguém gosta de ser chamado a atenção em lugar nenhum. Agora, em público é pior, né? E aí, se você usar dessa maneira aqui, nossa, imagina você falar para o seu marido, para a sua esposa, você vai deixar esse negócio aí em cima mesmo? Você faz um movimento de corpo, você fala mais alto na frente de todo mundo, que coisa chata. E a gente consegue fazer dessa maneira. Então, e por que a gente estaria falando disso num centro espírita? Voltando a dizer que Jesus, que é quem a gente mais defende dentro de um centro, veio ensinar a gente a conviver, que é dessa maneira que vai ter a salvação. Ah, mas lá no plano espiritual a gente não cresce? Temos informações que a gente estuda tudo que a gente vai ser aqui quando encarnado, mas o crescimento acontece aqui, porque aqui são as provas. Seria fácil, né, a gente viver com todo mundo que fala baixinho, onde não há crime, onde não há doença, mas como você saberia o tamanho da sua fé? Como você saberia se você iria ser uma pessoa diferente? Tudo está tão certinho ali, você acompanha. Então, nós viemos aqui para a escola terrena para aprender a conversar, para aprender também a usar a palavra. E aí a gente pensa assim, que o plano espiritual está lá com todas essas informações para nós, e nós como espíritas já acreditamos que ao nosso redor estamos todos envolvidos. E aí eu conto um caso que foi o seguinte, tinha uma criança que estava com um obsessor lá na casa. E lá na casa da avó dela estava sendo conversado dessa maneira. Nossa, a gente tem que orar, porque deve ter alguma coisa lá. A criança estava vendo uma borboleta gigante. Então, isso daí a gente sabe que não é uma borboleta. A criança estava vendo uma borboleta gigante naquela casa. E a avó comentando em outro lugar, falou, na verdade, eu acho que ela está vendo o obsessor da outra avó, porque estava com problema de saúde e tal. Passado 2 semanas, o espírito, o borboleta, veio dar a comunicação falando assim, falou, aquilo lá que vocês estavam conversando, aquela vez que eu estava na casa da criancinha, porque era por causa da outra avó, é verdade, mas eu vou me retirar. Então, olha só, gente, uma simples conversa estava sendo escutado pelo obsessor, que estava no quarto de uma menina em outro bairro. E ele veio de imediato, porque estão falando de mim. Então, é muito sério tudo isso. Quando a gente resolve falar de outras pessoas, que a gente abre a boca, como se estivesse num Big Brother. O pessoal lá do Big Brother tem medo das câmeras, né? Tem medo de tudo. A gente está sendo vigiado o tempo todo. Falar, credo, mas e a nossa particularidade? Pode ficar tranquilo que isso é protegido. E eles nem estão interessados nisso. Só que a gente está sendo vigiado sim. E às vezes a gente tem medo de patrão, tem medo de uma pessoa ali que a gente considera uma pessoa de conduta boa. E na verdade a gente está falando mal de outras pessoas perto de um anjo. Que está quantas 1000 vezes acima da nossa evolução. E a gente não tem vergonha, porque a gente não está vendo outro encarnado junto. Pega uma rodinha ali de 3 e 4 e fala de um quinto
desconsiderando esse fato. Estou sem relógio aqui. 8h40. Obrigada. Ali. Então, e quando a gente vai usar esse nosso poder da palavra, a gente tem que perguntar para nós. Falar, nossa, será que eu gostaria de ouvir falar dessa maneira da minha mãe? Que a maioria das pessoas aqui ama a mãe, ama filho, então vamos colocar esse exemplo. Porque é muito pequeno ainda esse amor perto do benfeitor que nos acompanha. Então, quando a gente vai abrir a boca para caluniar alguém, que é pior caluniar. Porque quando a gente fala um fato, fala assim, mas eu não estou falando nada demais, aconteceu mesmo. Porque aconteceu, então você vai falar? Já não chega os jornais da notícia sangrenta para a gente precisa pegar um fato ruim e falar ele? Não precisa, porque a gente está falando de uma dor de um terceiro, de um quarto. O certo seria a gente orar pela situação, o certo seria a gente até procurar a pessoa e ver se ela não quer ajuda, mas de maneira nenhuma falar mal. Porque se a gente conseguisse pensar no benfeitor, que acompanha ele, que vai de imediato lá na hora que você fala o nome dele, a gente jamais falaria mal de alguém, jamais. Mas minha sogra é um terror, não tem como não falar mal dela, a minha é uma gracinha, mas a maioria das sogras é um terror, né? Ela faz tudo aquilo, não tem jeito de eu não falar mal dela, tudo bem. Mesmo a pessoa sendo um terror, ela tem o anjo que o acompanha. E pode também ter o quê? Pode ter espíritos ali que não gostam também da mesma pessoa, e aí o que ela faz? Ela vê a intriga, ela faz a intriga crescer. Quantas vezes a gente não sai brigado com alguém do trabalho, do curso que você está fazendo, ou seu vizinho, aí você se vê dirigindo e brigando com a pessoa, xingando. E aquilo vai aumentando dentro de você, vai aumentando, porque você não consegue parar de brigar aqui, ó. Você não acha que nesse momento você pode estar sendo perturbado? Por que como que a gente pensa que é uma pessoa que está com espírito ruim acompanhando ela? É uma pessoa que está doidão ali. E naquela hora que você se vê na sua casa brigando, teu marido ou tua esposa nem chegou ainda, você já estava, ele vai falar aquilo, eu vou falar isso. Porque aí na hora que ele falar aquilo, eu vou e entro com aquilo. Gente, a gente não está brigando sozinho. Pode ter certeza que ali você está acompanhado. Você está se carregando de pedra no bolso para depois usar. E quem está colocando essas pedrinhas é você, com muita ajuda. Você sai lá do seu trabalho, brigado com seu companheiro, e aí é assim, ó. É fato. Você, sei lá, brigou com o companheiro do trabalho. Você tem seus acompanhantes. Tem 1, tem 2, tem 3, e ele também tem os acompanhantes dele. Quer dizer, você está brigando em equipe. Corinthians versus Palmeiras. Ninguém está brigando sozinho, não. Aí você sai lá do seu trabalho, todo injuriado com fulano, e o fulano também está injuriado com você. A responsabilidade da briga é dos dois. Os dois não estão tendo tolerância, e isso dentro de casa também. Com o filho, com o irmão, com o pai, com a mãe, às vezes. E aí você vê que você está em grupo versus grupo. E de repente, esses daqui que estão aliados com você são inimigo dele. Não gostam dele de jeito nenhum e vê uma oportunidade de quê? De destruição. Implanta lá dentro da sua cabeça um poderzinho. Fala, já sei, eu estava doido para destruir esse daqui, mas eu não estava conseguindo, eu vou usar esse trouxa aqui, ó, vai usar a gente. Vai lá e coloca um monte de coisa na nossa cabeça. Sabe o que você pode fazer? Amanhã, você chega no chefe, conta para ele que todo dia ele chega 10 minutos atrasado, vai mandar ele embora. Só que o fulano que a gente brigou é pai de família, é filho de alguém também, ele é muito amado, ele é muito bem querido. E aí a gente pega as ideias ruins e usa. Com que poder? Poder da palavra. Porque quando a gente está dessa maneira, com ajuda, a gente não está falando sozinho. Nosso poder aumenta.
Poder de persuasão nosso vai até dependendo do quão de acompanhante a gente está. Isso para o bem, isso para o mal. Então, quantas vezes a gente não usa para destruir? E aí é o que eu falei, você pensa que você está só um versus o outro, você não está, você está ajudando uma legião. Mas onde que está Deus nisso? Deus, gente. Deus dá para a gente essas oportunidades maravilhosas de viver nessa terra maravilhosa. A gente então que está aqui encarnado no Brasil, no interior de São Paulo, não falta nada para a gente. E aí onde está Deus nisso tudo? Deus deu oportunidade na nossa mão. Aí vem a conduta, manda o filho dele aqui na terra ensinar como que vai ser. Aí tem muita religião que acredita que ele vai voltar. Tem necessidade de Jesus voltar? Ele já deixou tudo para a gente. Ele morreu na cruz por nós. Ele morreu para causar um mártir maior, porque na verdade é o ensinamento, são as palavras que ele proferiu ao longo do tempo que ele viveu, que é o que a gente tem que seguir. Ele não precisa voltar mais. É um processo muito grande a gente pegar um ser iluminado da maneira de Jesus e fazer ele vir aqui encarnar uma vez só. Os ensinamentos estão ali, estão escritos, estão falados, está o tempo todo. E a informação legal que a gente tem é assim, então como foi perguntado para Jesus, né? Como seguir Deus então? No templo ou na montanha? Aí Jesus disse assim, seguir em espírito e verdade, quer dizer aqui, ó. E aí se a gente seguir as palavras de Jesus, então a gente está seguindo diretamente a Deus, estamos seguindo diretamente a Deus, sem ter às vezes a necessidade de ir em lugar nenhum, nem templo, nem montanha. Mas por que a gente precisa vir no centro, então? A gente precisa para ficar relembrando isso. Quantas vezes vocês já escutaram eu falar, pessoas falaram o que eu estou falando, só que aí parece a primeira vez. Porque cada vez que você escuta, você está em um contexto diferente da sua vida. Você está vivendo uma situação diferente. Você vem uma vez no centro, na igreja, em qualquer lugar, você lê um livro bom, você estava com um problema financeiro. Você está um jeito diferente de enxergar as coisas. Aí você vem de novo, você está com problema de saúde, está enxergando diferente as coisas. Aí você vem, você está sem problema nenhum, outra maneira de enxergar a vida. Você vem, você está com problema nos parentes, no casamento, no trabalho, outra maneira de enxergar a vida. Então é por isso que a gente tem o tempo todo que escutar esse tipo de palavra que eu estou falando aqui. E ler livros, e assistir filme edificante. Porque são tudo construção na nossa cabeça para a gente aprender a conviver. E a tratar o próximo de maneira melhor. Que é isso que Jesus espera da gente. Eu não queria que Jesus voltasse na terra. Sinceramente, para quê? Ele voltaria para ser muitas vezes julgado novamente. Não digo crucificado, que aquilo foi uma maneira que eles tinham lá de condenar, mas de outra maneira aqui. E a gente precisaria ver de novo esse sacrifício? Não. Ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir, ele colocou tudo ali para a gente. Se um dia você tiver com problema na vida, vai lá e lê como que Jesus agiria nesse problema, nessa situação. Às vezes você vai encontrar lá, não agiria de maneira nenhuma. A palavra dele parece aquele mestre dos magos, não sei se vocês assistiram Caverna do Dragão. Vai para cá, mas não vai para lá. E vai. Por quê? Porque está na tua mão a solução, dentro do seu coração tem a resposta. O problema está ali na sua frente, e às vezes a gente perguntaria para Jesus como resolver, ele fala, não tem solução. Tem como você amenizar o que você está passando, de que maneira? Tenha fé, espere. Ou às vezes a gente perguntaria assim, qual que é a tua responsabilidade por esse problema que você está vivendo? E aí você vê que a responsabilidade é inteirinha sua, você causou tudo aquilo desde o ano passado. Você vem acumulando dívida 2 anos, para chegar no 3º ano, você fala assim, agora, meu Deus. É tudo seu problema. Você vem fazendo inimizade no seu trabalho, até o ponto que todo mundo está marcando festa na sua frente e não te chama.
Aí você fica, ai, coitado de mim, ninguém gosta de mim. Cava lá atrás. Você dá bom dia para as pessoas, você fala coisas legais. Quando uma pessoa vem falar para você, nossa, vou fazer uma operação de catarata, sabe o que você faz? Você vai lá e fala assim, catarata, rapaz, parente meu fez essa operação, ficou cego no olho. Olha, para que a gente faz isso? E aí mais para frente a gente não tem mais amigo, não tem mais convívio, por quê? Porque a gente não soube usar as palavras de maneira correta. A gente tinha que tentar abrir a boca e pensar como Jesus gostaria que eu fizesse. Como Jesus agiria é difícil demais. Porque Ele está há milhões de anos na nossa frente. Trilhões. Só que como Ele gostaria que eu agisse? No momento que você está proferindo uma palavra contra um irmão, pensa que Jesus pode estar te escutando para ver se você melhora. Eu estou falando isso inclusive para mim, que vocês veem que meu ouvido está bem perto da minha boca, né? Porque não tem jeito, a gente cai nessa cilada. A gente cai. Tem o poder da palavra na mão, só que não vê ela como um poder. A gente sai falando aí de qualquer maneira, de qualquer um. E ainda a gente se justifica. Porque falar, eu estou contando, não estou aumentando nada, eu estou contando. Contando para quê? Para que você está contando coisa ruim da vida do outro? Mesmo que a tua vida estivesse perfeita, porque a gente usa isso, né? A tua vida tem que estar muito perfeita para você estar olhando o próximo. Mas a gente mesmo assim resolve contar. E hoje eu termino a conversa com vocês. Espero que tenha ficado alguma coisa boa aí nas palavras. E uma amiga nossa entrou em contato com a gente, antes de vir aqui, para pedir um pouco de vibração para aquele lugar que teve um tornado. Xanxerê, perto de Santa Catarina. Quem puder ir, tá com as energias boas, já não precisa mais da energia do passe, encaminha lá para esse lugar que parece que o negócio lá foi feio. Obrigada, gente. Boa noite a todos.